Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos explorar a temática Previdência Privada. Exatamente. A ideia principal aqui é que a gente entenda um pouquinho melhor como aproveitar deste produto para que a gente possa ter aí uma economia no nosso imposto de renda. Exatamente. Você já ouviu falar, sabe como funciona, como você entender e aplicar melhor neste produto para ter esta economia? Preparado? Então, eu vou trazer aqui praticamente dois simuladores para que a gente possa primeiramente entender como que isso é aplicado na minha vida e também quando eu estiver no momento da declaração do meu imposto de renda. Exatamente. Perfeito? Então, fiquem ligadinhos. Já coloca aí também, quem sabe, papel e caneta para fazer as suas anotações, observações e entender o quanto é importante que seja agora, neste mês, você parar e compreender melhor a sua renda, os seus gastos e fazer o que a gente chama de planejamento tributário. Exatamente. Não pense que isso é só aplicado para o universo das empresas. Também é aplicável para o nosso universo pessoa física, família. Combinado? Ligadinhos? Então, antes de apresentar os nossos simuladores, vamos entender primeiramente o que vem a ser uma previdência privada. Combinado? Então, existe uma modalidade de investimento onde parte daquilo que eu ganho eu vou aplicar neste produto. E a ideia, como não me fala, né? Previdência, só que privada, é que eu utilize esses recursos lá no meu momento de aposentadoria. Então, a ideia que surgiu até com este produto é que ela fosse uma complementação à minha renda do INSS, que a gente sabe que ela não é suficiente, então a gente precisa ter estratégias, caminhos e usar, né, alguns produtos para isso. Então, foi desenvolvido este produto para esta finalidade. Dentro da previdência privada, nós temos aqui basicamente dois tipos, combinado? Principalmente para nós que tem ali acesso de forma individual. Existe o modelo PGBL e o modelo VGBL. Cíntia, o que é esta sopa de letrinhas? Então, PGBL, o P, ó, guarda a primeira letra, né? P, Plano Gerador de Benefício Livre. O que significa? Todas as pessoas que optam, escolhem pela modalidade PGBL, têm como benefício, como característica, utilizar esta previdência para diminuir o imposto de renda que ela paga hoje. Ou seja, este modelo me permite reduzir o meu imposto hoje, e esse imposto que eu estou reduzindo hoje eu vou pagar lá na frente, quando eu fizer a minha o meu resgate, começar a utilizar desta previdência. Então, é uma forma de eu postergar o pagamento deste imposto. Consequentemente, quando eu opto pelo PGBL por ter esta característica de postergação do imposto, todo o valor que eu apliquei neste produto, mais o rendimento, a somatória disso vai ser a base de cálculo para pagar imposto de renda. Perfeito até aqui? Entendido? Então, se eu apliquei lá R$ 1.000, rendeu R$ 100, ou seja, 1.100, sobre esse valor de 1.100, eu vou pagar imposto de renda. Fechado aqui? E aí eu tenho uma outra opção que chama-se VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. O que significa? Esta modalidade também vem com essa função, né, de ser uma complementação da minha previdência, porém, ela não me traz este benefício de postergar
o meu imposto de renda. Eu não consigo ter abatimentos hoje. Consequentemente, quando eu for fazer o resgate deste produto, eu vou pagar imposto de renda somente sobre o que rendeu. Então, se eu coloquei R$ 1.000, rendeu R$ 100, o meu imposto é só sobre os R$ 100. Combinado até aqui? Primeira regra para que a gente entenda. Dentro disso, eu vou começar a olhar que só vai fazer sentido para mim um PGBL se eu fizer a minha declaração do imposto de renda da forma completa. A gente já vai entender isso. Ou ainda, né, utilizando as deduções legais. Ou seja, eu vou conseguir ter o benefício dessa postergação do meu imposto. Além disso, eu tenho um limite aqui. Não é todo o valor que eu contribuo nessa previdência que eu possa aproveitar. O limite é de até 12% da minha renda tributável, do meu salário, né? Daquele meu ganho. Então, até 12% que eu posso me aproveitar. Vamos supor que eu quero contribuir para a Previdência, que eu já entendi que é necessário eu ter uma fonte de renda complementar ao INSS e eu quero contribuir mais que 12%. Então, eu posso colocar 12% num PGBL e a diferença eu coloco no VGBL, porque eu não vou ter benefício fiscal, né? Então, é mais fácil fazer essa transição. Além disso, tanto o PGBL quanto o VGBL me trazem benefícios em relação à sucessão. Eles acabam funcionando até como se fosse um seguro de vida. Porque, em caso de falecimento, né, da pessoa que é responsável por essa previdência, VGBL ou PGBL, este valor vai direto para os beneficiários, sem pagamento de ITCMD, né, por transferências, não passa por inventário. Então, isso facilita bastante num processo de inventário, num planejamento sucessório. Então, acaba trazendo também este olhar e este benefício. Perfeito até aqui. Outra questão, a gente pode ter, pode ser o seu caso, pessoas que trabalham em determinadas empresas que trazem como benefício, por estar trabalhando lá, um programa de previdência privada, que pode ser na modalidade PGBL ou ainda que a gente chama de fundo de pensão, que tem as mesmas características do PGBL. Qual é a maior vantagem, né? Quando eu tenho esta possibilidade de ter um produto junto à minha organização. É que além daquela minha contribuição, a empresa também vai fazer uma contribuição, fazendo às vezes o mesmo valor ou um percentual. Cada empresa vai ter, né, a sua regra, mas acaba sendo muito válido. Então, a maioria das vezes, quando eu faço parte de uma empresa que tem ali como um dos benefícios uma previdência privada, muitas das vezes esse benefício vai estar caracterizado como um PGBL ou um fundo de pensão. Perfeito até aqui? Entendido? Então, primeira coisa, para quem é uma previdência privada na modalidade PGBL, primeiro ponto, se você tiver renda tributável, se você ganha às vezes um valor que é isento de imposto de renda, não vai fazer sentido para você a previdência PGBL. Pode ser que faça sentido o VGBL. Além disso, não basta ter só a renda tributável, eu tenho que ter contribuições para o INSS. Quando eu tenho essa contribuição para o INSS, eu posso ter esse incentivo do benefício fiscal. Então, isso é importantíssimo, tá bom? E eu tenho que fazer a minha declaração no modelo completo, que eu já vou mostrar para vocês a diferença do modelo completo para o modelo não completo, que a gente chama de simplificado. E lembrando que o máximo que eu posso contribuir para ter este benefício é 12% da minha renda. Perfeito? Então,
vamos primeiramente para um simulador aqui que eu quero apresentar para vocês, que é muito importante. Então, primeiro ponto, eu deveria, como planejamento tributário, né, fazer uma contribuição mensal para uma previdência, para um plano de previdência. Quando eu faço essa contribuição, eu automaticamente, se eu apresentar essa contribuição na minha empresa, eu já posso ter o desconto, o abatimento do meu imposto de renda mensalmente. Anote isso que é muito importante. Tem muitas pessoas que fazem contribuições, mas não sabe desta possibilidade. Para isso, você precisa apresentar na sua empresa esses comprovantes e você faz essa contribuição para você já não precisar pagar o imposto no mês a mês e já ter ali esta economia. É um caminho. Cíntia, eu não faço isso. A sua economia vai vir na hora que você for fazer a sua declaração do imposto de renda. Combinado? Deixa eu sair aqui um pouquinho da tela. E aí vocês vão ver as informações aqui. Vamos supor que você ganha R$ 3.000, tá bom? Depois eu deixo links se vocês quiserem fazer a simulação de vocês. E que você resolveu contribuir com R$ 200 por mês numa previdência. Então, já coloquei aqui, ó, R$ 200 sobre 3.000 corresponde a 7%. Então, tá tudo certinho, posso fazer essa contribuição. Se for mais que 12%, não vai valer a pena pensando no benefício fiscal. Aí a diferença desses 12% é melhor usar um VGBL. Então, a pessoa que ganha 3.000 e gostaria de contribuir com R$ 200, o que que vai acontecer? No mês a mês, ela vai ter de desconto de imposto de renda o equivalente aqui a R$ 36,15. Isso estamos falando de uma tabela de imposto de renda 2024, combinado? Anualmente, se a gente tiver mudança salário mínimo, mudança na tabela que já tem aí uma previsão de possíveis mudança para quem ganha e ter isenção até 5.000, mas a gente precisa aguardar a saída desta tabela. Quando ela faz essa contribuição mensal de R$ 200, o que vai acontecer? Ela já pode ter uma economia no mês a mês. Ao invés de pagar R$ 36,15, ela deveria contribuir por conta deste incentivo, né, de estar fazendo uma previdência, apenas R$ 21,15. Ou seja, a gente já consegue observar aqui uma economia mensal de R$ 15, que significa uma economia anual de R$ 180. Cíntia, eu não ganho 3.000, vamos pensar que eu ganho 5. Legal. Eu quero contribuir um pouquinho mais, R$ 300. Vamos ver. Então, a pessoa que ganha 5, ela paga de imposto hoje R$ 345,50 por mês. Ao contribuir com 300 numa previdência, ela vai pagar 278, ou seja, olha a economia, de 67,50 por mês, uma economia anual de R$ 810. Perfeito isso aqui? Entenderam? Agora, vamos fazer uma outra análise, muito importante. Qual é o impacto disso na minha declaração do imposto de renda? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês uma outra tela. Então, o que que eu busquei aqui? Lembra aquela mesma pessoa que ganha R$ 3.000? Então, até fiz aqui, ó. Então, que ela ganha aqui R$ 3.000 todos os meses. Então, a ideia é pega todos os seus olerites, né, do ano inteiro. Vê quanto que você pagou de INSS, vê quanto que teve de dedução de imposto de renda, tá vendo aqui, ó, os 36,15? E quanto você recebeu líquido. Na sua No seu momento de declarar, você vai receber um informe parecido com esse aqui, ó, que vai mostrar quanto que você teve de rendimento, inclusive de férias,
quanto que você teve de previdência descontada, quanto que você pagou de imposto de renda. Então, vai vir essa forma aqui, que nada mais é que a somatória de todos os seus olerites. E na hora da declaração, eu trouxe aqui três possibilidades. Desconto simplificado, ou seja, automaticamente da minha renda, do meu ganho, se eu opto pelo desconto simplificado, eu tenho direito sobre o meu ganho 20% de desconto, ou seja, do meu salário que eu ganhei ao longo do ano, 37 mil, que foi a base de cálculo para o imposto de renda, eu posso ter uma dedução aqui, nesse caso 20%, dá 7.400. Ou seja, para fins de imposto de renda, a minha base de cálculo será 29.600. Perfeito? Pensando nessa pessoa que ganha 3 mil reais por mês. Sobre esses 29.600, o que demonstra que ela deveria ter pago de imposto 197 reais. Só que ela pagou 433, porque quando a gente faz, né, o nosso salário no mês a mês, não existe esse desconto simplificado aqui, né, de até 20% da base. O único desconto que é aplicável neste caso aqui é o próprio INSS, que é no máximo ali 11%. Então, ela recolheu, pagou, né, todos os meses lá, os 36 e pouco, deu 433. Então, para essa pessoa que ganha 3 mil, ela vai ter direito a uma restituição, na hora que ela fizer a declaração dela, de 236 reais, porque ela usou o desconto simplificado. Vai fazer com que ela teria que pagar menos, como ela pagou mais, ela tem esse direito a restituir. Combinado até aqui? Vamos pensar que essa pessoa opte não usar o desconto simplificado. Ela quer fazer a declaração do que a gente chama de completa. Quando vai ser vantagem fazer essa declaração completa? Quando eu tenho alguns outros descontos que a Receita Federal me permite utilizar. O próprio INSS, então, INSS é base desse desconto. Eu fiz pagamentos para a Previdência, PGBL. Eu tenho dependentes, filhos, né? É, pessoas que estão dentro da base de dependência. E sobre cada dependente, eu tenho direito a uma dedução de, cadê aqui? 2.275. Então, eu posso ter, né, essa dedução aqui de 2.275 por dependente. Então, se a pessoa aqui, nesse exemplo, né, tiver dois dependentes, então, se a gente for pensar aqui, ó, 275 com 0,8. Então, se ela tiver dois dependentes, ela já sai, ó, já compensa para ela fazer o desconto na modalidade completa, porque o desconto simplificado é limitado aqui a 7.400. O INSS mais o desconto dos dois dependentes dá 7.730. Então, para essa pessoa, neste exemplo, compensa mais ela fazer a declaração no modo completo. Por isso que a gente tem que parar e entender a nossa realidade. Não tenha medo de imposto de renda, né? Aproveite esses momentos para você fazer o seu planejamento, para ver qual modalidade melhor se encaixa na sua situação. Não é pensar nisso somente lá em abril. Eu tenho que pensar agora, antes de fechar o ano, para eu ter algumas decisões que podem fazer eu ter uma economia ou uma restituição neste meu imposto. Combinado? Então, se essa pessoa tem dois dependentes, por exemplo, para ela vai compensar e vai ser interessante fazer a declaração no modelo completo. Se ela tem gastos, né, com instrução, faculdade, escola, creche, ela também tem um incentivo aqui de até 3.561 por pessoa ou por dependente. Então, também ela pode ter esse benefício. Qualquer gasto que ela teve com médicos, ela também pode
abater aqui. Então, você tem que parar e pegar quanto que eu gastei com o médico. Pega tudo, seus comprovantes, suas notas fiscais, seus recibos, coloca aqui para você fazer essa simulação. Qual é a possibilidade, qual é a vantagem de eu fazer, se eu vou fazer desconto simplificado, se eu vou fazer desconto completo, perfeito? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa, ela ainda teria imposto a pagar, né, de 172, só que ela vai restituir um pouco mais, porque o imposto devido é menor, porque o desconto que eu utilizo aqui é um pouquinho maior. Quando a gente pensa na Previdência, olha que interessante, ela pode contribuir até 4.440, ou seja, 12% do ganho dela, perfeito? Esses 12%, se ela contribuir no máximo, ela vai fazer, por ela ter, né, além dos dependentes, essa contribuição, ela não deveria pagar imposto nenhum. E aí ela pode até restituir 100% do que foi pago. Vamos pensar para facilitar aqui o exemplo que ela não tem dependente nenhum. Olha a diferença aqui, ó. No desconto simplificado, eu teria que um desconto ali de 7.400. Com a Previdência, eu tenho de base de desconto 7.600, que é o INSS mais a própria Previdência. Ou seja, em relação ao desconto simplificado, eu tenho uma restituição de R$ 16 maior. Então, eu tenho que parar se compensa ou não neste momento. Eu tenho outros descontos ou só tenho esta possibilidade? Então, aqui me mostra que para ela ter esse benefício, ela deveria contribuir por mês R$ 370. Vamos pensar que ela contribuiu R$ 200 por mês, certo? 200. Ou seja, ela contribuiu com 2.400. Se ela quer ter esse benefício total, ela tem que fazer uma contribuição extra de R$ 2.040. Então, o que que eu, Cíntia, faço? Eu, todos os meses, tenho um pagamento de previdência de um valor menor que eu contribuo. E nesta época, eu faço essa análise, eu faço esse cálculo para ver qual é o valor máximo que eu poderia contribuir para me trazer um benefício fiscal efetivo e faço uma contribuição extraordinária. Inclusive, aproveito dos 13º salário para esta contribuição. Ou seja, para que na hora que eu for fazer a declaração, eu tenha ali ou o imposto a pagar menor ou o imposto a restituir. Perfeito até aqui? Entendido? Então, ó, esta pessoa aqui vai fazer sentido para quem ganha R$ 3.000 aqui, fazer uma previdência se ela tiver, além, né, do desconto do INSS, também algumas outras deduções. Então, isso aqui é importante até para que a gente não pague uma previdência que eu não vou ter o benefício fiscal. Então, às vezes, vale fazer o VGBL. Cintia, eu ganho R$ 8.000. Aqui já começa a fazer um pouquinho mais de diferença. Olha que interessante, eu acho que é 7.000. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um teto do desconto simplificado. O máximo que eu posso ter de desconto é 16.754. Então, quem ganha ali a partir de R$ 7.000, esse desconto ele é fixo. Ele não é mais 20% do meu ganho. Então, por ele ser fixo, eu consigo olhar que uma previdência começa a fazer muito mais sentido, porque eu vou sair de um desconto de 16 para um desconto aqui, ó, de 20, essa dedução. Ou seja, o valor do meu imposto que eu deveria pagar acaba sendo menor e eu tenho aqui uma restituição maior. Perfeito? Entendido? Então, qual é a informação que vocês precisam ficar aqui e entender? Previdência privada é um instrumento interessantíssimo para este planejamento tributário. 2, se você já tem, faz ali a sua contribuição mensal, não esquece de fazer uma contribuição extraordinária, fazendo esse simulador.
quanto que é o máximo que eu deveria contribuir para a Previdência para ter o máximo de benefício, o máximo de incentivo. Então, isso é extremamente importante. Se essa pessoa ainda tem dependente, olha como aumenta, né? Quem tem filhos, principalmente, tive gasto com escola. Então, olha como a gente vai tendo esse olhar, tendo o porquê que eu restituo, porquê que eu pago, né? Então eu preciso começar a ter esta atenção. Então, dito isto, super oriento vocês a pararem, pensarem, fazer esse planejamento tributário. Não espere o ano que vem, faça agora. Olhe, some ali todos os seus olerites. Veja se teve contribuição. Eu vou deixar aqui uns sites da própria Receita Federal que você consegue incluir lá, fazer a simulação, né, da declaração anual, quanto que você consegue restituir se você pagasse uma previdência. Então, você consegue fazer essa simulação para que você entre em contato com a empresa que você já contribui de previdência, por exemplo, e peça ali para fazer uma contribuição extraordinária. Ou se você ainda não faz, Cíntia, eu não fiz nenhuma previdência ao longo do ano, mas ao fazer essa análise, eu vi que eu teria um benefício e eu quero aderir. Você pode aderir ainda esse mês. Só ficar atento ao prazo para isso. Como eu preciso ter esse benefício na declaração do ano que vem, eu tenho que fazer ainda no mês de dezembro. Algumas instituições, né, têm um prazo até o dia 27, até o dia 26. Então, entre em contato com a instituição que você quer aderir a uma previdência ou que você já tem. Veja qual é o prazo máximo que você pode fazer esta contribuição extraordinária e faça para que você possa aproveitar esse incentivo, esse benefício fiscal, perfeito? Então, é um produto interessante que eu posso colocar e incluir dentro da minha estratégia, dentro do meu planejamento, para que eu possa aproveitar desses benefícios. Perfeito? Combinado? Gostaram dessa análise? Ficou um pouquinho grande aqui o vídeo, mas era importante a gente falar, explicar, demonstrar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, com algum questionamento, deixa aqui nos comentários. Se você já usa dessa possibilidade, dessa modalidade também, escreva aqui para a gente saber como que você faz este uso. E nos vemos no próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre esse universo do dinheiro, da economia, do planejamento, da educação financeira. Combinado? Beijo para vocês. Bom planejamento. Tchau, tchau.